A cauda de Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, é o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vindo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse versículo por versículo. O livro é formado de 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos 11 capítulos, já passamos de 50% do livro estudado. E nesta aula nós vamos estudar o versículo número 4 do capítulo 12. Lembrando que estamos considerando a interpretação futurista do livro de Apocalipse, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação, nós temos a interpretação simbólica e a interpretação literal. Tudo vai depender do contexto. Já ia me esquecendo. Todos os versículos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist. Apocalipse, versículo por versículo. E os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a leitura do versículo número 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. A sua cauda arrastou. Nós aprendemos no versículo anterior, no versículo 3, que está disponível aí no playlist, que o dragão vermelho, é Satanás. Com esta interpretação, todos os teólogos concordam. Teólogos comprometidos, claro, com a palavra de Deus, pessoas piedosas. É unânime que trata-se de Satanás. E, neste caso, a sua cauda arrastou deve também ser interpretado de forma simbólica. E quando isto aconteceu? Aí já é no passado. A interpretação deste a sua cauda arrastou é quando houve a queda de Satanás. Nós sabemos que Satanás era um anjo de destaque entre os seres angelicais criados por Deus, mas entrou orgulho no seu coração, nasceu o pecado com Satanás. Não fomos nós que inventamos o pecado. Quem inventou o pecado foi o diabo, este anjo que se rebeliou contra Deus, queria ser igual a Deus, queria tomar o trono de Deus. E aí houve a sua queda. Uma citação profética interessante está no livro do profeta Isaías e também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Mas vamos ler só um versículo do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Esse texto
é interpretado por um grupo de teólogos, como eu disse, pessoas piedosas, comprometidas com a palavra de Deus, como sendo uma referência à queda de Satanás, como encontramos também no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. É verdade que não são todos os teólogos, mas, independente de concordar ou não que este texto é uma referência a Satanás, todos concordam que Satanás é um anjo caído e que o pecado nasce com ele. Agora, observe a sequência do texto. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Este texto também é interpretado de forma simbólica. E como é interpretado que na rebelião de Satanás, do diabo, uma terça parte dos anjos aderiu ao seu plano, ao plano de ocupar o lugar de Deus. Importante salientar também que os anjos são seres pessoais. E o que nós entendemos por um ser pessoal? Todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Portanto, os anjos são pessoas, mas o corpo do anjo é espiritual, assim como o Espírito Santo também é uma pessoa. Mas como o nome já diz, Espírito Santo. Nós somos pessoas, mas temos um corpo físico. E já aprendemos que quando nós deixamos este corpo, nós continuamos conscientes. E isto é estudado na matéria escatologia, chamado de período intermediário. Eu tenho vídeo ensinando este assunto aí no canal, mas vamos voltar aqui para o texto. Houve uma rebelião no céu, o líder desta rebelião foi Satanás, e ele conseguiu atrair para si 1/3 dos anjos, dos seres angelicais criados por Deus. E como aprendemos, estes seres têm livre-arbítrio, optaram em seguir o conselho, em aderir à rebelião de Satanás. Então foram lançados do céu o diabo e esta terça parte. É esta a interpretação do texto. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Vamos em frente. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Nós sabemos que o diabo e seus anjos estão por aí, em todos os lugares, tentando de alguma forma induzir o homem ao pecado. Aliás, isso teve início lá no Jardim do Éden. Desde lá o diabo vem usando estratégias para nos tirar da presença de Deus, para tirar a nossa comunhão com Deus. E esta tentativa será ainda maior no período que nós chamamos Grande Tribulação. Agora, observe a sequência. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz. Nós aprendemos, quando estudamos os 2 primeiros versículos do capítulo 12, que os teólogos da Igreja Católica Apostólica Romana interpretam esta mulher como sendo Maria. Mas, quando nós lemos o contexto é aquilo que vem antes e depois do texto, não tem como aceitar esta interpretação. Portanto, para nós, essa interpretação de que esta mulher é Maria, mãe de Jesus, está descartada. E aí nós temos mais 2 grupos. Um interpreta esta mulher como sendo Israel físico, Israel nação. Mas tem um outro grupo que já interpreta como sendo a igreja. Usam o termo também Israel, mas no sentido espiritual, como a igreja sendo formada por todos os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Essa interpretação também ela é muito importante e nenhuma delas fere a palavra de Deus.
Como a nossa instituição, o ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, que está no Brasil ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra de Deus e no combate às seitas heresias, é uma instituição interdenominacional, nós respeitamos as duas interpretações. Respeitamos aqueles que interpretam como sendo Israel nação e respeitamos também aqueles que interpretam como sendo a igreja formada dos crentes do Antigo e do Novo Testamento. E o alvo de Satanás, quando nós estudamos a história bíblica, nós vamos ver ele atuando, desenvolvendo estratégias para destruir de fato a nação de Israel. Nós vemos logo no começo a tentativa de Satanás quando ele induz Eva ao pecado. Nós vemos no dilúvio, nós vemos nas perseguições no Egito, quando Israel foi escravizado, a tentativa de Faraó quando ele manda matar os meninos, a tentativa de destruir a dinastia de Davi, o cativeiro. O período da rainha Esther também, uma tentativa de destruir o povo judeu, porque Satanás sabia que Jesus vem da linhagem do povo judeu, daí o objetivo de destruir a nação. Vemos Herodes mandando matar as criancinhas de Belém, são estratégias diabólicas para evitar o nascimento do Messias, de Jesus. Mas para os que interpretam como sendo a igreja, como sendo Israel no sentido espiritual, é a mesma coisa. Satanás tentando destruir os crentes desde o começo até agora. Portanto, nós respeitamos as duas interpretações. Ou seja, pode ser interpretado como Israel nação? Pode. Mas também pode ser interpretado como igreja. A igreja com os crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que seria o Israel espiritual. Vamos para a última parte do versículo. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Veja, o objetivo de Satanás era impedir que o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor, nascesse, mas Satanás continua ainda atuando, tentando impedir que a humanidade conheça Jesus. Por quê? Porque Satanás sabe que Jesus é o único Salvador, é só por meio de Jesus que nós alcançamos a nossa redenção. Portanto, ainda que Jesus tenha nascido, tenha morrido na cruz do Calvário, vertido o seu sangue santo para nos salvar, o diabo ainda continua atuando de todas as formas para impedir que o Evangelho, as boas novas, seja divulgado para a humanidade. E o maior ataque deste dragão, desta serpente, de Satanás, ocorrerá na grande tribulação. É isto que o texto está nos ensinando e nós vamos entender isto melhor nos próximos versículos. Portanto, não vai perder as próximas aulas e continue me ajudando. Copie o link que eu deixo sempre aí na descrição, cole lá no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.